redox. E a gente vai ver também equilíbrio químico. Então, hoje a gente vai ter que ver bastante coisa. Por quê? Essa já é a nossa terceira aula, não, quarta aula. E a gente tem bastante coisa ainda para ver. E a gente tem que, então, pegar meio pesado aí para conseguir ver o resto dos conteúdos. A gente ainda tem que ver estequiometria, eletroquímica, tem mais uns outros conteúdos pesadinhos aí pela frente. Eu não sei se vocês estão acompanhando o Google Class. Eu não consegui postar antes, eu só consegui postar hoje, tá? Então, hoje de tarde eu postei o que faltava das aulas de Química Orgânica. Eu gravei videozinhos separados de cada coisa, tem um nomezinho do lado, do que faltou. O que a gente já tinha visto em sala tá no YouTube. É... Eu coloquei materiais lá também, eu coloquei listas que eu falei que eu ia colocar sobre radioatividade, sobre meio ambiente. Já coloquei o material da aula de hoje também lá, tá? Então já tá lá. Eu só não coloquei, eu acho que o gabarito. Deixa eu ver se nessa folha tem gabarito. Eu acho que no final da lista tem gabarito, mas eu tenho um gabaritinho, tipo, comentado. Então, eu vou colocar mais para frente para vocês tentar fazer antes de possuir um gabarito, porque ele é meio confuso, então é capaz de vocês se perder. Então, é preferível que vocês tentem fazer do jeito de vocês antes de fazer com esse gabarito comentado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de nós começarmos. Eu coloquei também uma lista de pH. Eu sei que a gente não falou sobre pH, então eu vou dar uma. Antes de nós começarmos, eu vou dar uma comentada, mais ou menos, tá? Mas pH é bem simples. A gente tem uma faixa de pH, tá? Deixa eu colocar aqui. A gente tem uma faixa de pH. Quando ele é ácido, ele é menor que 7. Quando é neutro, é igual a 7. E quando é base, é maior que 7. Talvez no vestibular, no Enem, vocês vão ouvir chamar, em vez de base, de alcalino. É a mesma coisa, tá? O certo é falar alcalino, não é nem falar base, mas a gente conhece mais como base, então alcalino. Deve ter certo por aqui. Eu sou ruim com as coisas assim. Tá. Então, ácido é menor que 7, neutro igual a 7, base maior que 7. O cálculo do pH é bem simples. pH é igual a menos o log da concentração de H+. Tá? É assim que você calcula o pH. Essa é a forma. E o pOH é igual a menos o log da concentração de OH-. O H+ é quando a gente tem um ácido e o OH- é quando a gente tem uma base. Geralmente a gente só usa esse aqui, tá, gente? Mas pode pedir pOH também, mas geralmente eles vão pedir só pH, mas é bom para vocês saberem que ele pode aparecer assim também. Mas a gente, tipo, vai calcular o pH, então, tipo, calcula por essa aqui, H+, tá? Não vai interferir. Só se eles pedirem para calcular o pOH, daí vocês calculam isso aqui, mas a fórmula é igual. Tá? Então, é basicamente isso que eles vão pedir nas questões e tal, tá? Então, tem uma listinha lá, é uma listinha bem curtinha. Tem gabarito comentado já também, tá? Por causa que, como eu só estou explicando meio por cima, então eu deixei um gabarito comentado e deixei, eu acho que uma explicaçãozinha também, um pouco mais uma explicação
para vocês lerem sobre isso, tá? Então, pH é mais ou menos isso. Profe, Sim. profe, o ácido quer dizer que ele está muito abaixo do seu valor, né? E ele corrói. O neutro quer dizer que ele está numa. Como é que eu posso explicar? Uma base certa e a base seria o muito Ele é neutro, elevado? ele não é nem um ácido nem uma base. Ele é neutro. Ele não vai ser nenhum nem outro. Tá. E daí por isso que ele é só. Por isso que o neutro é só igual a 7, né? É bem difícil de conseguir um neutro. Tá. Então, sobre pH seria isso. Vocês têm a explicação lá, vocês têm uma folhinha, tem gabarito comentado. A única coisa que vocês não têm gabarito sobre a lista de radioatividade, mas tem tudo explicado lá também, tem toda uma explicação. Tá tudo nomeadinho lá, bem bonitinho, tá, gente? Tem toda uma explicação sobre o conteúdo, sobre radioatividade, tem as questões, tá? E são bem poucas questões, são acho que umas 5, 6 questões. Eu vou achar aí no gabarito e vou publicar lá também o gabarito, tá? Eu só ainda não consegui encontrar. Eu fiz um monte de coisa já tarde, não deu tempo. Então vamos ver sobre reações redox agora. É redox ou óxido-redução, tá, gente? Mas a gente conhece mais por reação redox mesmo. Então, tem alguns conceitinhos que a gente precisa saber antes de começar a calcular algumas coisas, tá? A maior parte é cálculo, mas sem esses conceitos a gente não chega lá. Tá. Então a gente vai começar. Gente, desculpa, tá me dando vontade de comer. Tá. A gente vai começar. Eu tenho uma imagenzinha que eu vou passar para vocês, que eu ainda não coloquei lá, mas eu vou passar aqui no quadro para vocês verem que ela vai ajudar muito você. Eu não sei se vocês já ouviram falar de agente redutor e agente oxidante. Eu acredito que sim, né? Tá, então, quem é o agente redutor? O agente redutor é aquele que sofre a oxidação, tá? Quando ele sofre uma oxidação, ele vai doar elétron. Então, ele sofre, ele oxida, ele doa elétrons. E o agente oxidante, então, ele reduz então ele recebe elétrons. Quando isso acontece, o NOx do agente redutor vai aumentar. E do agente oxidante vai diminuir. Tá? E são os conceitinhos básicos que vocês têm que saber. Vocês estão conseguindo enxergar bem, gente, o que está escrito? Parece que tá meio escuro naquele canto, né? Vou ligar mais umas luzes. Dá para enxergar, professora.
Gasta um monte de luz. Muito bom. E assim. Tá, qualquer coisa. Ah, dá pra enxergar. Dá pra enxergar. É que eu gravo com vocês pelo celular e eu assisto pelo computador que eu tô fazendo. Porque eu preciso saber se vocês também estão enxergando. Tá, então aqui é simples. Agente redutor oxida, dá elétrons, NOx aumenta. Agente oxidante reduz, recebe elétrons, NOx diminui. Quando eu estava no cursinho, a gente tinha um macetezinho que era quem dá fica feliz. Quem dá elétrons fica positivo. E quem recebe fica triste. Fica negativo. Por que isso? Porque a hora que vocês precisarem depois, assim, fazer o cálculo de inox, vocês precisam saber isso aqui, tá? Quando vocês tiverem uma equação lá, vocês precisam saber que quem está positivo e quem está negativo, o que significa. Quem que é o agente redutor e quem é o agente oxidante, tá? Se vocês quiserem tirar um print da tela, alguma coisa assim, eu vou apagar. Eu deixo vocês tirar um print aí. Qualquer coisa, a aula é toda gravada. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Eu vou colocar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Por exemplo, NaCl. Na mais o Cl. Não, escrever do lado, né? O NaCl, quando ele reage, ele forma Na mais Cl-. Certo? Então, o que acontece? O Na+, ele é positivo. Quem dá fica feliz, fica positivo, então ele oxida. Então, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Ele está doando um elétron dele. O que ele está fazendo? Professora, Oi. professora, só um pouquinho. Repete o que tu falou. Por que que ele perde elétrons? É o que eu ia explicar agora. Ó, o que acontece? O Na+, ele é positivo, tá? Isso é uma questão assim, tipo, ser positivo, ser negativo, vai ser uma questão da reação e uma questão também muito tabela periódica. Isso meio que vocês têm que saber, alguns deles são fundamentais, vocês vão ter que decorar, tá? O que acontece aqui? Quando ele é positivo, ele tá dando elétron, tá? Então, essa aqui é a reação dele. Porque o que acontece? Ele é uma molécula, ele vai perder um elétron, ele vai dar um elétron, não vai perder. Ele vai dar um elétron, então ele vai se separar e ele vai ficar assim, ele vai ficar Na+. Sempre que ele dá, ele fica feliz, ele fica positivo. Tá? Então, aqui, ó, lembrem sempre disso, ó. Fica feliz, ó. Ele fica positivo. Agora, o Cl-. Profe, só uma coisa. Como é que é o nome desse Na com uma bolinha em cima? É zero, isso aqui é um zero. Ah, tá. Não, Na é sódio, tá? Cloreto de sódio, você sabe que é sal de cozinha, né, gente? NaCl. Não, Zeus, não. Gente, o meu cachorro, ele tem medo de fogos de artifício, ele entra dentro da casa, ele tá aqui nos meus pés. Enfim. Tá, então, agora a gente tem o Cl mesmo.
Cl-, ele está recebendo elétron. Então, o que vai acontecer? Ele recebe o elétron desse Na, ele vai juntar, então, esse elétron, o Cl- com o elétron, e vai formar o Cl. Tá? Isso é uma reação redox. O Na vai doar e o Cl vai receber. Ele recebeu, ele está triste. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Tá, era basicamente isso. Agora a gente vai fazer uns cálculos de inox. A gente vai fazer eles separadamente. Depois a gente vai pegar uma reação completa e vai notar quais são os reagentes oxidantes, quais são os reagentes em excesso e vai formular isso aqui tudo, tá? Então, primeiro a gente vai começar pelo básico. Zeus, sai. Não, né? Não vai. Gente, sério, eu vou mostrar pra vocês porque. Olha só isso aqui, gente. Olha o tamanho dele. Ele tá deitado nos pés do meu quadro. Por que ele tem medo? Eu tinha que mostrar pra vocês porque eu tô pisando em cima dele pra conseguir dar aula. Tá, então eu vou passar uns exemplos aqui. H2SO4. Tá? A gente vai calcular o NOx disso aqui. Para calcular o NOx, a gente precisa saber de algumas coisas básicas. Por exemplo, tabela periódica. Todo mundo tem que ter. No Enem, eu acho que eles dão no final lá do coisa do Enem, lá eles dão, se eu não me engano, a tabela periódica. Eu não tenho certeza agora. Mas vocês têm que lembrar o quê? Aonde estão os metais alcalinos? Aonde estão os alcalinos terrosos? Os calcogênios, os halogênios, gases nobres, tá? Vocês têm que saber esse tipo de coisa, onde eles estão, os metais de transição, onde eles estão localizados. Por quê? Porque na hora de calcular o NOx, se você souber onde fica cada família 1A, 2A e assim por diante, você vai saber qual é o valor do NOx dele e você vai ter mais facilidade para conseguir calcular. Alguns deles têm os valores fixos que vocês têm que saber, assim, é obrigatório saber. Não tem como não saber. Vocês precisam saber mesmo sobre isso, tá? Por exemplo, o oxigênio. O NOx do oxigênio é -2. Eu vou fazer de outra cor. Aí. Eu faço assim, ó. Eu sei o do hidrogênio e eu sei o do oxigênio. Eu preciso saber do enxofre, do NOx, tá? Por que o NOx é importante, gente? Porque depois, para vocês saberem como calcula o reagente, como saber, vocês precisam disso para saber quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante, tá? Por isso que a gente está aprendendo o NOx. Então, aqui, o oxigênio, ele é -2. Desculpa. Ele é -2. E o hidrogênio é +1. Tá? A gente precisa achar o valor que na hora que a gente fizer a conta aqui, 2 vezes 4 -8. 1 vezes 2 mais 2. Então, aqui vai ser +6. Tá? O que acontece? A soma de tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Você precisa achar um valor aqui, que multiplicando pelo número que está aqui na frente, que no caso é 1, vai dar o valor para completar aqui para que dê 0. Então, você vai achar o valor aqui em cima, tá? Profe, por que no S é +6? Por causa que é o valor é o valor que falta. Eu tenho -8 com +2, vai faltar 6 para dar 0. É só somar. 6
mais 2, 8, com menos 8, 0. Uhum. Tá? Então, assim, vocês têm que saber. O oxigênio é menos 2. Tem algumas exceções, tá? Eu vou falar para você. O oxigênio, quando ele estiver na forma de peróxido, por exemplo. Peróxido é o quê? É quando tiver, por exemplo, H2O2. Isso é um peróxido, tá? H2O2 é um peróxido. O oxigênio, daí vai ser menos 1. Nesse caso, tá? Então, se o oxigênio é menos 1, o hidrogênio é sempre mais 1, sempre vai ser mais 1. 1 vezes 2 é mais 2. E 2 vezes 1 é menos 2. Isso aqui é igual a 0. Esse é assim que se calcula o NOx, tá? Então, quando ele for um peróxido, ele sempre vai ser o NOx menos 1. Prof, só uma coisa, no Enem pode cair uma questão pra gente calcular o nós? Ou eles vão elaborar uma coisa a mais, tipo, dentro disso? Não, eles podem perguntar, tipo, uma questão assim, tipo, sobre equações redox, sobre agente oxidante, agente ali, o agente que reduz e que oxida, redutor e oxidante. Eles podem perguntar algo assim, e daí, para você chegar no resultado, você precisa calcular o NOx. Para você saber como chegar no agente oxidante redutor, você tem que calcular o NOx, tá? Tipo, eu acho que dificilmente. Eu não lembro as questões que eu coloquei na lista de vocês, mas acho que não tinha. Deixa eu pegar a lista aqui. Acho que não tem nenhuma que é só calcular o NOx para chegar no. Não, A2. A2 se calcula o NOx. Mais ou menos isso, assim, tipo, você tem que saber como calcula NOx para poder chegar no agente redutor e no agente oxidante, tá? Outro exemplo, vamos pegar aqui. Exemplo, Na4 do lado. Na4 P2 O7. P2 O7. Calcular o NOx disso aqui, então. Tá. Então, agora, o Na. Eu não sei se vocês têm uma tabela periódica, mas vocês têm que ter, tá? O Na, ele tá na família 1A. Se ele tá na família 1A, isso quer dizer que ele é um metal alcalino. E os metais alcalinos têm NOx mais 1. Então, vamos fazer um chiqueirinho aqui. Aqui o chiqueirinho. Vai lá pra fora, vai. Aqui, então, é mais 1. E aqui, então, é menos 2. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Mais 1 e menos 2. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse mais 1. Zeus! Eu vou pegar esse mais 1 e vou multiplicar pelo 4. Vai dar mais 4. Não esqueçam do sinal, porque o sinal é muito importante. Vocês têm que sempre saber o sinal do NOx, tá? Por causa que depois... Porque como ele tem que dar igual a 0, então vocês vão precisar do positivo e do negativo. 7 vezes 2 é 14. Então, aqui, menos 14. Agora, vocês precisam de um valor aqui que vai dar... Que a soma vai dar igual a 0. 10. É 10? Isso. Mais 10.
Então, esse 10 você tem que dividir por 2. Você vai fazer ao contrário. Em vez de multiplicar aqui de baixo para cima, você vai dividir. Então, aqui vai ficar mais 5. Então, o NOx do teu P é mais 5. Tá? É por causa que esses P e coisa, eles são metais de transição, se eu não estou enganada. Daí eles têm valores diferentes. Deixa eu ver. Não. O P, ele tá no... Mas no caso, ele vai depender de quem tá no... Quem tá nas bordas dele. Porque a gente... É meio que assim, tipo uma regra. A gente sempre sabe o valor de quem tá nas bordas, tá? Vocês têm que saber o valor do NOx da família 1A e 2A. E vocês têm que saber os valores dos... Tipo, o valor do oxigênio, o valor das famílias 7A, acho que é 6A e 7A, vocês têm que saber, tá? Por causa que, tipo, a 1A é mais 1, a 2A é mais 2. Então, tipo, não é... O problema é você lembrar, tipo, o NA tá na 1A. Mas, geralmente, cai o quê? Cai oxigênio, cai hidrogênio, esse tipo de coisa, então tem que saber. Profe, mas o P não tem um número específico para ele na tabela periódica? Ele tem, só que ele pode variar, tá? Quando você está calculando o NOx do elemento do meio, o elemento do meio sempre pode variar. Então o elemento do meio, qualquer número pode. Quer dizer, o elemento do meio pode ser qualquer número, então, que deu zero. Isso. Ele é basicamente isso, assim, né? Pô, ele vai ser um número que na soma aqui em cima dá igual a zero. É basicamente isso. Calma, deixa eu fazer uma ajuda, né? Tá ajudando nada. Tá atrapalhando. Tá, vamos ver mais exemplos. Por causa que isso aqui é complicadinho. Complicadinho. Tá, vamos fazer este aqui. Tá, o corpo não tá muito perdido. Na2, S2, Na2, S2, ok. Faz o chiqueirinho para não se perder. Chiqueirinho que é bem legal. Agora vai lá. O oxigênio, menos 2. O Na é mais 1. A gente tinha acabado de ver. Mais 1 vezes 2, mais 2. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então, menos 6. Isso tem que ser igual a zero. Então, aqui tem que ser mais 4. Só que a gente quer saber o número do NOx. O número do NOx ele fica aqui embaixo, tá, gente? Esse aqui é o número do NOx. Então, a gente tem que dividir esse 4 por 2, que vai ficar mais 2. Então, esse aqui é o número do NOx do S, que é o enxofre. Se eu não estou enganado. É, enxofre. Tá? Profe, só uma coisa. Mas se lá em cima, no lugar do 4, uma possibilidade fosse um número ímpar, nós daria um número quebrado? Tipo, um ponto alguma coisa? Geralmente, ele não vai dar número quebrado, mas pode dar. Por exemplo, tem casos que o oxigênio ele fica um meio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem casos, é que é muito pouco conhecido os casos em que o oxigênio é um meio, assim, quase não aparece. O que mais aparecem é menos um e menos 2, que são de peróxido e de agentes normais. É no caso de quando ele for um superóxido.
Deixa eu achar um exemplo aqui. É porque quase não aparece superóxido, tá, gente? Daí. Eles chamam superóxidos de Y, tá? Mas eu tô tentando achar um aqui que seja com uma equação inteira normal para ser mais fácil do que chamar ele de Y. Tá, mas enfim, eles vão chamar de Y. Daí ele vai ser. Ele vai ser um meio. Mas assim, tipo, se eles falassem lá no Enem, um superóxido e tal, não sei o quê. Se for superóxido, é porque o oxigênio é menos um meio, tá? Se não, ele sempre vai ser menos dois. Quando for assim, tipo, assim, uma reação normal, ele sempre vai ser menos dois. E a exceção dele que é mais conhecida é a dos peróxidos. A dos superóxidos, juro que eu não lembro de ter visto já, tá? Então, se cair, por exemplo, isso aqui, que é uma equação bem comum, essa H2O2, tá? Se cair isso aqui, é menos um, tá? Se não, geralmente é isso aqui. Profe, como é que ele é o nome quando dá número quebrado? Superóxido. Ah, tá. É assim, superóxido. Daí ele vai ser menos um meio, tá? É bem difícil de achar exemplo deles na internet, tudo, tá, gente? Tipo, é muito difícil de cair, só porque vocês perguntaram mesmo, senão, realmente, peróxido ou ele, assim, normal nas equações. Deixa eu ver aqui se tem mais algum exemplo legal. Hum, tá. Daí tem outra situação que vocês têm que saber. Por exemplo, vou apagar aqui. Tem vezes que pode aparecer, tem vezes quase sempre, tá? Que ele pode aparecer tipo um negócio assim. Mais um. Daí o que que acontece? Como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão fazer? Apavora. Dá fazer o chiqueirinho. E o valor da tua, do teu nó, ele tem que ser igual a mais um, tá? Então, como é que vai ser? Aqui é mais um, né? 4 vezes um mais 4. Aqui é x, você não conhece o valor. Então, aqui vai ser x mais 4 igual a mais um. X vai ser igual a 1 menos 4. Está indo para a resposta. Que vai ser igual a 3. Menos 3. Tá? O que Profe, é esse por que que menos a gente 3? não sabe o valor do N? Então, é que nem sempre você vai lembrar, assim, tipo, você vai conseguir decorar toda a tabela periódica para saber qual que é o valor do teu N? Tipo, não, você não vai lembrar da tua tabela periódica inteira, isso é difícil. Você vai lembrar, assim, tipo, dos que mais caem, assim, você vai lembrar do oxigênio, do hidrogênio, do sódio. Agora, assim, tipo, nitrogênio, nem eu não lembro, sabe? E é uma coisa que eu vejo bastante, mesmo assim, eu não consigo decorar todos, entende? Então, é por isso que a gente tem essa possibilidade de calcular o nó, tá? Então, assim, vou fazer de novo, vou fazer mais um exemplo para vocês entenderem melhor, que eu acho que pode ter ficado confuso.
Mas o valor do N na tabela periódica é menos 3? Ai, deixa eu ver aqui. Nitrogênio, família. Na tabela periódica, o nitrogênio tem NOx mais 5. O que acontece? Tem valores do NOx que variam, gente. Tem valores do NOx que, depende da situação, ele vai variar. É por isso que a gente calcula ele. Que nem assim, na tabela periódica, geralmente o NOx do nitrogênio é mais 5. Mas nesse caso, eu tenho uma carga positiva aqui, eu tenho hidrogênio que tem tantos hidrogênios, então eu tenho que calcular para saber qual que é o meu NOx do nitrogênio, tá? Isso pode variar. O que não varia nunca, tipo, o hidrogênio nunca vai variar. O nosso oxigênio sempre vai ser -2, só no caso da lição peróxido que vai ser -1, tá? Então, assim, esses geralmente, assim, enxofre, nitrogênio, fósforo, flúor, geralmente vão variar, tá? Eu vou Ah, pegar então, aqui um tipo, é exemplo. melhor fazer a conta do que você saber. Esses dali que ficam mudando. Exatamente. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. 4, 2 metros. Então, fazer o chiqueirinho. A gente sabe o quê? Que o nosso coisa tem que ser igual a -2, tá? Não vai ser igual a zero. Então, aqui, oxigênio, -2. 4 vezes 2, 8, -8. Aqui é x. Por quê? Porque é o valor que a gente quer saber. Nem na matemática, a mesma coisa. X menos 8 igual a -2. X é igual a 8 menos 2, que é igual a mais 6, tá? Então, o nosso X, que é o nosso NOx, do enxofre vai ser mais 6. Vocês conseguiram entender? Eu acho que eu não sei se eu fiz meio rápido. Deixa eu ver o chat. Eu sim, professora, pelo menos. Tá. Então, acho que de inox é mais ou menos isso que vocês têm que saber. Não sei se ficou alguma dúvida, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, tá. Uma que vocês têm que saber também. Uma coisa importante. Estou apagando, depois, se vocês não tirarem print, depois fala no YouTube. Então, a aula, gente, pelo amor de Deus, abri lá hoje, só tinha duas de visualização do seu vídeo lá. E nem olhei dos outros professores, vocês não estão assistindo. Tá. Quando a gente tem. Aqui. Quando a gente tem N2, O2, H2, Na, Fe e Al. Tipo, vocês têm uma equação lá. Vocês têm sempre uma equação. Vocês têm uma equação assim: 2Fe mais O2 mais 2H2O forma 2Fe OH2 mais 3H2O. Ah, vocês têm isso aqui, por exemplo.
Esses valores, esses letrinhos aqui que estão sozinhos, Fe, o O2, o H2, N2, Na e tal, o NOx dele sempre vai ser zero. Tá? Sempre que ele estiver sozinho, o NOx dele vai ser zero. Aí aqui, por exemplo, aqui, ó, o O é menos 2, aqui é mais 2, aqui tem que calcular, tem todo um esquema, mas Prof, esse por que o Hã? H tá entre parênteses? Porque tem duas vezes o H. E coloca entre parênteses para ele multiplicar. Tá, aqui eu acho que ele vai ser mais um. Vou explicar por que aqui para vocês depois, tá? Mas, enfim. Agora é para vocês separarem o quê? Para vocês separarem isso aqui. Sempre que ele tá sozinho, ele vai ser igual a zero, tá? Isso é importante porque lembra que antes tinha, que até a nossa colega perguntou, que nós tinha o Na0, né? Então, ele estava doando elétrons, ele ficava Na mais o E-, certo? Pera, professora, podia repetir essa parte? Eu não entendi muito bem. Tá. Antes, quando a gente começou a ver o conteúdo, a gente viu essa equação aqui, né? E vocês viram que foi você até que me perguntou porque o que era esse Na aqui com a bolinha em cima. Isso aqui é um zero. Isso aqui é quando ele vai na zero. O NOx dele é zero, tá? Daí, quando ele doa os elétrons dele, que ele está oxidando, ele vai ficar positivo. Isso é importante porque para nós saber quem é o nosso reagente redutor e quem é o nosso agente oxidante. Se ele oxida, ele é agente redutor. Aqui, por exemplo, aqui ele era zero e ele vai ficar mais um. Então, mais dois, desculpa. Aqui, mais dois, o ferro. Isso quer dizer que ele está doando elétrons. Ele está doando dois pares de elétrons. Ele vai ficar isso aqui, ó. Fe0, Fe2 mais dois elétrons, tá? Ele está doando elétrons, ele está oxidando, o ferro está oxidando. Agora, vamos ver. Aqui ele era menos. Aqui, se eu não me engano, eu não tenho certeza agora, mas tem que estar menos um, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Acho que é. É, OH menos. Daí aqui, aqui, ó, o oxigênio vai estar menos um. E aqui ele está zero. Daí o que acontece? Eu vou apagar em cima aqui para vocês entenderem na mesma equação. O OH2 ele vai receber um elétron e vai ficar OH-, que é essa molécula inteira aqui, tá? Daí agora vocês me perguntam, mas como é que você sabia que aqui era 2 mais e aqui era 1 menos? Tem uma regrinha que eu vou fazer aqui para vocês. Prof, eu não entendi esse do O2 com o zerinho em cima. Muito bem. Eu já explico de novo. Vou falar dessa parte aqui. Tá. Por que eu sabia que o ferro era 2 mais e por que eu sabia que o OH era menos 1? Tem uma regrinha na química que é chamada da regrinha do escorregador, que você puxa para cima o que está aqui embaixo e puxa para cá. Não, né? É aqui. E puxa para cá o que está aqui. Então, o ferro vai ficar 2 mais. E o OH vai ficar menos 1. Porque aqui tem 1, ó.
e aqui tem 2. O ferro nunca é negativo. O ferro é sempre ferro 2+, ferro 3+. Isso acho que vocês devem meio que saber, tá, gente? Porque, tipo, ferro não é negativo. Vocês nunca vão ouvir falar de ferro 2-. Não. É ferro 3, ferro 2, tudo positivo, tá? Prof, Então, por que ferro. que o um embaixo do ferro ficou negativo em cima do O2? Então, porque OH. um tem que oxidar e o outro tem que reduzir. O ferro sempre vai oxidar. Então, o outro vai reduzir. O ferro sempre tem que ser positivo. É por isso que vocês têm que lembrar do conceito do oxidar e reduzir, tá, gente? Por causa que isso aí é importante. Tá, você tinha me pedido aqui que você não tinha entendido do coisa. Então, eu vou explicar de novo, porque isso é importante, tá? Aqui. Você sabendo isso aqui, ó, você sabe que o ferro vai ficar 2+, e esse O vai ficar menos. Então, se aqui. O ferro é 0, sempre NOx 0. E lá o NOx é +2. Então, ele está oxidando, ele vai doar elétrons, ele vai ficar assim. Agora aqui, esse oxigênio é 0 e ele vai ficar -1. Então, ele está reduzindo. Então, ele vai ficar. Pera lá. Escreveu como? Tá? Não, escrevi certo. Tá certo. Tá. Então, ele vai reduzir, certo? Ele vai reduzir, então o que ele vai acontecer? Ele vai se separar do elétron e vai ficar negativo. E é por isso que aqui é -1. E aqui é 0. E aqui ele estava 0. O NOx aqui sempre vai ficar 0. Porque o oxigênio está sozinho. Deu para entender agora? Deu pra entender melhor. Tá. Você pediu aqui se nós vamos ver balanceamento da equação química. A gente vai ver quando nós ver estequiometria. Deixa eu ver. Ver se tem mais alguma coisa que é importante, que vocês precisam lembrar. Ah, tá. E daí, assim, tipo, se vocês tiverem, tipo, numa equação, vocês tiverem, assim, um Na+, tiver um O2-, um F1-, por exemplo, o NOx dele sempre vai ser igual ao valor que está aqui em cima, que é +1. Então, tipo, do Na aqui vai ser +1. Notem que é diferente do que a gente acabou de ver. Quando a gente tem um Na, aqui é 0. Então, o NOx é igual a 0. Um OH aqui é 0. NOx igual a 0. Aqui eu tenho -2. Então, o NOx é igual a -2. Aqui é -1. O NOx vai ser igual a -1.
Notem bem essa diferença, tá, gente? Por causa do. Tipo, ele tá sozinho, mas ele tem um valor aqui em cima, que é o valor ou de oxidação ou de redução, tá? Então, tem que reparar nisso. Tá. Eu vou achar alguns exemplos agora, para nós calcular um nó e ver quem oxida e quem reduz. Então, aqui o que acontece? Eu quero saber quem é quem oxida e quem reduz aqui nesse caso. Para mim saber isso, eu preciso calcular os NOx. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer. O oxigênio menos 2. 4 vezes 2, 8, menos 8. Então, esse aqui é mais 8. O NOx dele mais 8. Tá? Aqui o NOx é menos 1. Agora aqui. Aqui é menos 2 do oxigênio. 2 vezes 2 é 4, menos 4. Então, esse é menos 4. Porque aqui tem que dar igual a zero, tá, gente? Como aqui não tem nenhum menos ou mais em cima, então o valor tem que ser igual a zero. Então, aqui é mais 4. E aqui, Professor, sim, só uma coisa. Se você soubesse um número só do MN e não soubesse do O, só um exemplo hipotético, sim. daria o mesmo resultado? Hum, não sei te dizer, deixa eu ver aqui. Tem que ver como é que ele está na tabela periódica para ver se vai fechar a mesma coisa. Deixa eu fechar minha tabela periódica. Manganês. Quando ele tá ali. Não, não. Não, ele daria. Ele daria um resultado diferente. Porque o manganês, o NOx dele é mais 2. Não, é, mais 2. Mas o manganês, ele depende do que tá junto com ele. Ele vai variar conforme o que tá junto com ele.
Vou voltar aqui, então. Oxigênio, aqui eu tenho -1. Então, aqui, -2, 3 vezes 2, 6, -6. Aqui igual a 1, então aqui é x. Então, x igual -1 mais 6, x igual a mais 5. Então, aqui o NOx é mais 5. Por que que a gente teve que calcular o NOx primeiro? Para a gente ver se quem que vai oxidar e quem que vai reduzir. Então, por exemplo, aqui ele estava -1. E aqui ele está mais 5. Então, ele está oxidando. Porque ele está doando, né? O bromo, ele tá fazendo o papel de doador. Ele está ficando feliz. Está ficando positivo. Tá? Então, aqui, quem oxida fica feliz, positivo. Mesmo que ele esteja negativo antes, ele está ficando positivo aqui atrás. Ele está ficando mais 5. Então, é um Br menos mais Br a 3 menos. Vocês conseguiram entender o que ele está oxidando? Porque aqui ele tinha -1. Mas aqui ele tinha mais 5. Ou seja, ele está doando elétrons, ele está oxidando, ele está ficando positivo. Por isso que é bom vocês lembrar disso. Quem doa fica feliz, fica positivo. Tá? Daí vocês sabem, eventualmente, que ele está oxidando. Sim, Agora, profe, entendi. quem reduz tá triste. Agora, quem que tá reduzindo? Aqui eu tinha mais 8. Só que aqui eu tenho mais 4. Então eu tô reduzindo os meus elétrons. Eu não fiquei negativa, mas eu perdi. Porque eu tinha mais 8. E agora eu só tenho 4. Tá? Então é por isso que ele é o agente. Por isso que ele tá reduzindo. Tá? Depois a gente vai falar de agente. Por isso que ele reduz. Então, MnO4. Gente, o que eu fiz aqui? Era uma flash. Forma MnO2. Aí agora, quem que é o agente oxidante e quem que é o agente redutor? Quem oxida é o agente redutor. É o contrário, tá, gente? E quem reduz é o agente oxidante. Profe, Então tem que sempre lembrar que é o contrário. mas o que reduz não devia ficar negativo, mas ele tá positivo. Mas é que ele perdeu. Só que ele não perdeu o suficiente para ficar negativo. Mas o importante é que ele perdeu. Ele tinha 8 e ele ficou com 4. Ele perdeu 4 elétrons nisso. Nessa Uhum. passagem de uma para outra. Vamos fazer mais um.
Galera, eu vou fazer mais umas, mas eu vou fazer bem rapidinho, tá? Porque eu queria falar ainda um pouco sobre equilíbrio químico com vocês, que não é muita coisa, mas é importante. Que vocês precisam saber depois. Deixa eu ver, agora já são 8h30. Acho que eu vou falar sobre equilíbrio. Vocês entenderam? Vocês conseguiram entender com essa que a gente fez agora, assim, mais ou menos o conceito do porquê que precisa reduzir, de por que tem que calcular o NOx para achar quem oxida, quem reduz, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Vocês conseguiram, todo mundo conseguiu entender isso? Porque daí eu vou passar direto pro equilíbrio químico que a gente precisa ver ainda hoje. Sim, prof. Sim? Tá. Então, eu vou falar sobre equilíbrio químico com vocês. Beleza, que bom, gente. Que bom que vocês estão entendendo. Vocês me embanando um pouquinho, mas é porque eu não sou prof, né, gente? Eu tô aprendendo aí. Tô aprendendo junto com vocês. Então, vamos ver um pouco do equilíbrio químico. Eu não tô aqui. Equilíbrio químico. Tá. Então, um pouquinho sobre equilíbrio químico. Como é que ele funciona? Equilíbrio químico. Quando você tem uma reação química, que nem a reação que a gente estava vendo hoje, ela tende geralmente a acabar. Quando ela está em equilíbrio, isso quer dizer que o que tem de um lado tem do outro, e isso vai ser suficiente para a reação. Não vai sobrar nada e não vai faltar nada. Tá? Então, o equilíbrio químico é uma situação em que a proporção entre as quantidades de reagente e produto em uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. É isso que eu falei. O que eu tenho de reagente é o mesmo que eu vou ter de produto no final. Então, não vai sobrar, não vai faltar nada. Ela vai estar em equilíbrio. O equilíbrio químico, ele pode ser reversível e irreversível. Ele é reversível quando eu fiz uma reação, por exemplo, ela aconteceu, por exemplo, vamos entender no laboratório de química. Eu fiz a reação, ela ficou coloridinha e depois ela voltou ao seu estado natural. Isso quer dizer que ela é reversível, tá? Ela voltou a ser o que ela era antes de ficar coloridinha. E se ela é irreversível, então isso quer dizer que a hora que ela ficou colorida, ela vai ficar colorida, não vai soltar, ela não vai mais ser transparente, vamos dizer assim. Vamos dizer que ela é transparente e ficou colorida. Isso acontece. Ele não volta mais ao estado natural. Então, reversível, ela vai voltar ao estado natural, e aí irreversível não vai. A gente vai falar também um pouquinho sobre o princípio de Le Chatelier, que é quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar. Ou seja, o que acontece? Quando, por exemplo, eu tenho. Deixa eu pensar. Uma coisa assim. Tá, eu vou fazer lá uma misturinha, não consigo pensar em nenhum exemplo simples agora. Eu vou fazer lá uma misturinha e daí eu vou colocar mais de uma coisa do que da outra. Por exemplo, NaCl, separadinho, vamos dizer. Eu vou colocar mais Na do que Cl. Daí, o que o princípio de Le Chatelier quer dizer? Que no início a gente tem a mesma quantidade. Daí, eu coloco mais Na na minha solução. Ela está ali fazendo, ela está numa reação reversível, está acontecendo a reação reversível, ela está indo de NaCl separado para NaCl junto. É só um exemplo, tá, gente? Isso, eu acho que isso não existe na prática, assim desse jeito, mas enfim. Um exemplo, tá? Tem os dois separados.
ele vai lá e fica junto. Descobrimento 4. Na mais Cl menos. Coloquei isso aqui porque a gente acabou de ver, tá? Forma NaCl. Daí ele tá indo reversivelmente, ó. Quando é reversível tem os flechinhos. Ele tá nisso aqui, ele vai pra cá, ele isso aqui, ele volta pra cá e tal. Daí eu vou lá e coloco mais Na. O que vai acontecer? A equação aqui, a reação, ela vai dar um jeito de entrar em equilíbrio novamente. Esse é o princípio de Chatelier. Ela vai tentar entrar em equilíbrio novamente, mesmo eu tendo colocado mais Na e não ter colocado mais o Cl. Tá? Esse é basicamente o princípio de Chatelier. Algumas coisas também que podem interferir na nossa reação é a concentração, a pressão e o volume. Então, a concentração foi o que a gente acabou de ver. Aí, a pressão, digamos que eu tô ali numa alguma coisa fechada, assim, tipo uma parada de pressão ali fechada. Ali dentro tem muita pressão. Isso vai fazer com que aquilo seja muito rápido e tal, e tal, e tal, entendeu? Tipo, é isso que faz a pressão vai modificar, ela vai fazer com que haja. Vamos ver como é que eu vou explicar isso. Professora, explica esse exemplo de novo, que eu não entendi. Se da panela de pressão. Então, é isso que eu tô tentando reformular de uma forma mais fácil. É isso que eu tô tentando pensar. Tá. Tipo assim, você vai gerar pressão em cima disso aqui. É como se você pegasse alguma coisa de, tipo, uma pressão, assim. É que eu não sei como explicar para vocês isso, mas. Tipo, quando a gente tem uma panela de pressão, conforme ela vai esquentando, ela vai comprimindo ali dentro, tá? É tipo isso que acontece em cima da reação. Acho que agora deu para entender. Tipo, essa pressão que acontece em cima da reação. Isso faz com que isso pode deslocar o equilíbrio, tá? E a temperatura também. Se a gente aumentar ou diminuir a temperatura da nossa reação, ela pode também interferir, tá? Vamos ver aqui. Quando for uma reação, então, em questão à temperatura, quando ela for exotérmica, que ela perde calor, ela desloca o nosso equilíbrio para a direita. Isso é importante. Se ela for exotérmica, perde calor, e o equilíbrio se desloca para a direita. Tá? Então vai se deslocar para cá. E se ela for endotérmica, ela ganha calor e desloca para a esquerda. Tá? Isso é importante. Tá. Aí, algumas coisas que vocês têm que saber, algumas equações básicas que vocês têm que saber em relação ao equilíbrio químico, que vocês já devem ter visto essa equação em algum momento. Eu acredito que a maioria esteja no terceirão, já no máximo no segundo ano, já deve ter visto isso. Então, concentração é igual a concentração do produto pela concentração do reagente. Tá? O reagente é o sempre que está aqui, gente, ó. Reagente, produto. O reagente é sempre que a gente coloca para formar alguma coisa, tá? O reagente sempre fica embaixo, o produto sempre fica em cima. Isso é concentração.
tá? Para calcular o equilíbrio químico, a gente precisa saber dessa equação. Daí, como é que a gente vai saber, assim, tipo, como é que a gente vai fazer? É só dividir um pelo outro. Ele geralmente vai dar valores. Eu vou tomar uma água aqui. Ele geralmente vai te dar valores, tá? Ele não vai deixar assim escuro. Ainda mais no Enem, que é difícil você saber fazer um cálculo em relação ao, tipo, você não tem nada, daí você vai calcular, assim. Não, você vai fazer isso numa faculdade, tipo, não no Enem. No Enem ele vai te dar uma coisa mais básica. Ele vai te dar o quê, por exemplo? Ele vai te dar equações, vai te dar... Deixa eu ver um exemplo aqui da lista que eu dei para vocês. Tá, aqui vamos ver. A questão 2 da lista que eu fiz para vocês, ela tem um exemplo bem legal. Ela vai fazer o quê? Ela vai te dar várias equações. E se vocês montarem ela vai ficar assim. Pô, vocês vão montar elas. Ele vai te dar 4 equações, tá? Mas todas elas vão sair dessa aqui. Tá? Todas elas vão sair dessa. Daí ele vai montar o carro. Não é mais, quer ver? Lembrem sempre de colocar a concentração. Quando eu tenho um número aqui na frente, ó, esse número você tem que elevar a tua concentração, tá? Peraí, por que é 2 ali em cima? Quando eu tenho um número na frente, aqui assim, ó, esse número tá multiplicando todo esse negócio aqui, né? Daí eu elevo, tipo, quando eu passo para cá, eu elevo a concentração ao quadrado. Por exemplo, se eu tivesse um 3 aqui na frente, teria que levar o cubo. Eu esqueci de falar para vocês. Antes de nós montar isso aqui, a gente tem que ter certeza que a nossa equação está em equilíbrio, tá? Então, a gente tem que ver se tudo que tem do lado tem do outro. Então, aqui, CA e CA tem um, carbono e carbono tem um, oxigênio tem 3. Só que aqui tem mais um CA, tem mais um C, tem mais 2 oxigênios. Então, eu preciso de 2 oxigênios, por isso aqui tá um 2. Então, ele já está em equilíbrio, ó. 2, 2, 2 e 2. Aqui tem 5, 6, 3, 2, 6. Aqui tem 3, 2, 6. Um CA e um CA. E H2, 2 vezes H1 vai dar 2. Então, ela está em equilíbrio, tá? Tipo, é só vocês contarem. Tem um lá, tem que ter um lá. Se tem 3 aqui, tem que ter 3 lá. Tá, ela está em equilíbrio. Não precisa mexer em nada. Tá. Agora, eu vou colocar, mas eu já vou explicar para vocês. O H2O, ele é líquido. No equilíbrio, quando é líquido, quando é o H2O, isso aqui vale 1. Na verdade, ele vale muito próximo de 1. Então, a gente diz que ele vale 1 porque ele não vai interferir em nada. Tipo, ele vai valer 0,99999, tá? Então, a gente diz que ele vale 1. Então, ele não interfere. Gente, por que eu tô botando mais? Lá é mais aqui é vezes, tá? Então, essa aqui é a concentração.
Daí ele dá o quê? Ele dá mais duas. Essa aqui é a equação 1 pra gente. Tipo, aqui Prof, tem peraí. Por que então, que lá ele é hã? negativo e aqui ele é positivo? Nome. Lá em cima que tu falou do H. Mas aqui ele é negativo? Acho que eu entendi nada. Tá. É assim. Você tem a equação. Você quer montar a concentração. Você vai pegar o produto, assim como ele tá, e colocar em cima. E o reagente, assim como ele tá, e colocar embaixo. Quando eu tenho um número aqui na frente, esse número aqui, tá vendo? Vou outra cor. Quando eu colocar aqui, eu tenho que colocar ele ao quadrado. O resto, esse menos aqui, eu copio tudo igual. Aquilo ali não vai interferir. O que vai interferir é esse 2. O que vai interferir é esse 2 aqui, que vocês têm que levar ele ao quadrado. Tá? Esse menos não muda nada. Tá. Daí aqui é a concentração. Daí ele vai te dar o quê? Ele vai te dar mais 3 equações que são derivadas dessa equação aqui. E daí ele vai montar lá e vai chegar, e ele vai te dar os valores. Ele vai te dar o K1, o K2 e o K3. O que que vai acontecer, gente? Ele vai pegar e vai fazer uma concentração dessas 3 equações. Eu queria que vocês abrissem lá o Google Sala de Aula e abrissem a questão, porque ficava mais fácil para mim mostrar para vocês. Mas eu vou tentar mostrar aqui. Não sei se vai focar, né? Aí, ó. Tá focando. Tá focando. Essas são as equações. Tá? Ele dá o K1, o K2 e o K3. Aí ele vai fazer. Ó, vejam que aquelas equações ali, elas são derivadas daquela equação lá em cima. O primeiro são os números lá de trás, lá, ó. Ca e HCO3. Gente, pera lá. Aqui. Ó, a 2 ali é lá da parte do produto, da equação 1. A 3 é da parte do reagente da equação 1. Creem, gente? E a 4 também é da parte do reagente. É o contrário. Prof, eu não entendi muito bem isso ali. Como é que eles ficaram assim? Eles abriram as equações. Eles já te dão pronto isso aqui, gente. Vocês não têm que fazer nada. Vocês só têm que entender que eles abriram as equações. E eles já te dão até o K calculado já. Daí, você só tem que notar que a equação 2 aqui, por exemplo, cadê? 2, 2, ela sai daqui de cima. A 3, gente. A 3 sai daqui. E a 4 também sai daqui. Vocês estão vendo que começa CO2 aqui, ó, mais H2O? Ele tá separando, tipo, ele tá fazendo com que... Tipo aqui, ó. CaCO3
vai formar Ca2 mais e Ca3 menos. Lembra que a gente viu a equação redox agora há pouco? É isso que ele tá fazendo. Ele, tipo, tá separando numa equação redox. Tá? O CO2 mais H2O vai dar H mais HCO3 menos. Gente, essa lista tá lá no Google Class, tá? Eu só tô mostrando pra vocês agora, pra meio que vocês tenham exemplo. O que que ele vai calcular lá? Ele vai te dar esse K1, K2, K3. E as minhas equações, elas estão saindo da equação 1, que é a equação principal. Então, vocês vão juntar todas as equações, vocês vão fazer com que o K total seja igual à concentração do K2 vezes a concentração do K3 sobre a concentração do K1. Tá? No final, é isso que vai acontecer. E daí vocês só vão substituir os números. Eles já te dão tudo pronto. É isso que eu quero que vocês entendam. Eles estão te dando tudo pronto, estão te dando até o valor calculado. Eles só querem que você coloque. E a tua concentração vai ser. Eles querem que você entenda que o K2 e o K3 são o teu produto e o K1 é o teu reagente. Deixa eu ver se eu coloquei certo, acho que é. Agora não dá nada. É isso aí mesmo. Vamos falar sobre Ka e Kb. Então, isso é concentração, tá, gente? Concentração sempre é assim. Daí, de vez em quando vai lá e aparece um tal de Ka. Aí a gente fica, mas que desgraça e tal, que isso, é a mesma coisa. Só que tem um A na frente por causa que A é ácido. Ka é a concentração do ácido no meu material. E se aparecer um Kb, é a concentração da base. Nossa, que lindo. Eu estava escrevendo aqui. Da base. Tá? É a mesma coisa. Você calcula do mesmo jeito, da mesma forma. Só que é só para vocês saberem disso aí. Daí, tem também uma constante de hidrólise, que se chama KH. Para calcular esse KH, a gente precisa ou de um Ka ou de um Kb. O KH é igual ao Kb vezes o Ka. Tá? Isso pode aparecer também, mas muito pouco. Mas é bom saber. O KH, essa constante de hidrólise, é o Kb vezes o Ka. E, às vezes,
E o que é o KB vezes K? KB vezes K é KW. Só que o KW, ele tem um valor fixo. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, ele te dá tipo, KB e ele manda você calcular o KH. Tá? Então, você tem o KB e você tem o KH. Mas você não tem o K que você precisa. Daí a gente tem o KW. O KW, ele vai ser tipo isso aqui, ó. KW é igual ao KH. Que é um... Não. É o KW sobre uma das constantes, no caso o KB, é igual ao KH. E o KW... Vou botar de outra cor. Eu já vou explicar de novo. Tá. Temos o KH, certo? KH é igual ao KB vezes o K. Ignore isso aqui embaixo. KH é igual ao KB vezes o K. Daí, eu só tenho ou K ou KB para calcular o KH. Aí a gente tem uma formulazinha que diz que KH é igual ao KW sobre ou K ou KB. E o KW tem um valor fixo de 1 vezes 10 menos 14. Então, se você já tem um K ou um KB, você consegue achar o KH. Que dá para entender agora, né? Esse aqui é só o meu contato. Mas explicamos de uma forma mais fácil. Ele pode pedir também. É a última coisa que eu vou passar, gente. pH com concentração. Ele te dá uma equação. E ele diz, eu quero que você calcule o pH dessa equação por equilíbrio químico. Daí você vai lá e coloca nessa forma. pH é igual ao pKa menos o log do sal sobre o ácido. Da concentração entre eles. O ácido é sempre o que tem o H+, certo? O outro é o que tem o sal. O que acontece? Isso é mais difícil de cair, não que talvez não possa aparecer, mas é mais difícil. Geralmente o pH é calculado por menos o log da concentração do H+, tá? É difícil cair dessa fórmula, até porque ele teria que te dar um monte de coisa. Logaritmo, gente. Log é logaritmo. Vocês não viram logaritmo ainda em matemática? É bom. Log não é assim, tipo, é chatinho. É chatinho. Ela tem várias regrinhas. Por exemplo, quando a gente tem o log de um dividido pelo outro aqui, a gente faz log de um menos o log do outro. Tem um monte de regrinha. É bem chato. Também não sou muito fã do log, não. Eu gosto de trigonometria, mas log não sou das mais fãs, mas tem que saber. Mas o que acontece? Geralmente no Enem ele vai te dar, tipo, aqui vai ser o log de tal coisa, então ele vai te dar um valor para aquilo. Tipo, porque como é que você vai. É muito difícil você conseguir calcular um negócio desse no Enem, né, gente? Então, por isso que eu digo que dificilmente vai aparecer dessa forma. Geralmente ele vai aparecer, porque daí ainda tem que dar um PK.
O pK também se calcula com log, se eu não estou enganado. É o log do K. O pK. Estamos acabando, gente. Estamos acabando. O log do K. Tá? Então, por isso que eu digo, é bem complicadinho. Então, não se apeguem muito nisso aqui. Eu tenho que passar, mas não se apeguem muito. E, resumindo, então, tipo, equilíbrio químico é aquela equação do K. Lembre que se tiver um valor na frente, vocês têm que elevar, vocês vão ter que levar olho ao cubo, olho ao quadrado, que nem eu tinha feito ali antes. E tentem fazer essa semana, e na semana que vem eu vou postar o gabarito comentado, tá, gente? Eu vou dar uma semaninha aí pra vocês tentar fazer, porque senão eu sei que você tem vontade de olhar no gabarito, tá? Mas tentem fazer. Então, acho que essa semana seria isso. Galera, vou postar no Insta uma perguntinha de equilíbrio. Quero todo mundo respondendo, que é uma que já caiu no Enem. Vamos ver onde que desloca esse negócio. Prof. Bá depois explica, pode ser, Bá, depois dos resultados? Sim, depois a gente coloca uma. Isso. Um Obrigada. abraço. Bom fim de para todo mundo.